Vamos dar início. Nós vamos dar início nesse instante o nosso culto de adoração ao nosso Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, neste momento, ó Pai, que estamos elevando a Ti nossos corações para que possamos, ó Deus, Te cultuar como lhe é prescrito pela Tua palavra. Receba esse culto, ó Deus, nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não nos méritos, ó Deus, de cada um de nós, porque não temos. Abençoa, Senhor Deus, esse momento de culto, e que a Tua palavra venha nos edificar, nos orientar e nos abençoar cada vez mais. Perdoa, ó Deus, assim o nosso pecado e falha diante de Ti. É o que nós clamamos em Cristo, Teu amado Filho. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos falar a respeito de um tema bastante oportuno sobre liderança, com a chegada das eleições aí às portas. Nós vamos observar, baseada na Escritura Sagrada, alguns detalhes extremamente importantes para a nossa vida espiritual, e principalmente em questões de liderança, de questões de pessoas que serão levantadas segundo os princípios de Deus estabelecidos na sua eternidade. Portanto, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Samuel, lá no capítulo 8, do versículo do 1 ao 9. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo do 1 ao 9, nos diz assim a palavra de Deus. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram segundo os caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia que tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz aqui. Agora, pois, atende a voz, porém adverte solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Meus irmãos, liderança sem Deus. O mundo sempre presenciou liderança sem Deus. E liderança sem Deus é um problema para o povo. Liderança sem Deus traz uma série de consequências graves e sérias. Mas nós observamos que o povo sempre escolhe a sua liderança baseada no seu próprio coração e não no princípio estabelecido pelas palavras de Deus. Quando Samuel fica velho, o povo se dirige a ele e diz: Olha, nós queremos um rei. Aí o Senhor Deus vai dizer a eles o porquê que eles querem um rei. O Senhor Deus vai ser bem claro com eles. Vai dizer para eles: Olha, Samuel ficou meio contristado, ficou meio triste, ficou meio aborrecido. O Senhor Deus vai falar para Samuel e diz a ele: Samuel, eles não rejeitaram a ti, rejeitaram antes a mim, porque desde quando eu tirei eles do Egito, eles me rejeitaram e vêm servindo a outros deuses, e até agora continua a mesma coisa. O problema, meus irmãos, das pessoas que querem governar, das pessoas que têm liderança, tanto na igreja, fora da igreja, tá? É a relação dele com Deus. Quando não existe essa relação com Deus, com certeza a escolha foi errada. Mas
o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria e misericórdia, tem realmente administrado o mundo através dessas pessoas, guardando a sua igreja e mantendo debaixo dos seus cuidados. Uma liderança sem Deus é o que nós temos visto hoje. O Brasil tem visto isso, o mundo tem visto isso. A tendência mundial é realmente eleger cada vez mais pessoas distantes de Deus, pessoas que não têm compromisso com Deus, onde pode-se implantar sistemas de governo completamente contrários à palavra de Deus. E isso é extremamente preocupante, porque quando o homem se afasta de Deus, quando uma liderança se afasta de Deus, dá lugar à prática de qualquer tipo de coisas errada. E infelizmente é o que nós temos presenciado e sofrido por causa disso. É interessante, meus irmãos, que o ser humano não consegue ver, não consegue admitir, não consegue se sujeitar às Sagradas Escrituras, não consegue se sujeitar à palavra de Deus. Nós vamos observar lá na escolha de Jesus Cristo e Barrabás. Quem o povo escolheu? Escolheu um homem que não tinha nada a ver. Escolhe Barrabás. E as consequências os irmãos já sabem. Agora nós temos diante aqui de uma mudança de regime. Nós estamos vivendo aqui uma teocracia, onde Deus governa a nação de Israel por intermédio de juízes. E quando nós chegamos aqui em Samuel, nós vamos ver que o Senhor Deus tem Samuel como juiz e como um profeta dele. E que assim vinha desenvolvendo essa dimensão chamada teocracia. Na teocracia, Deus está no governo. Apesar de na monarquia, em qualquer tipo de governo, Deus também está no domínio do governo. Mas, explicitamente, nós vamos observar aqui nesse texto que o povo faz uma escolha. Ele quer sair da teocracia e quer entrar na monarquia. Quer sair debaixo dos cuidados de Deus e quer entrar debaixo dos cuidados desse mundo, das pessoas que não conhecem Deus. E essa liderança é fruto do ambiente em que vivem, um ambiente sem Deus. Por isso, as consequências foram fatais para Israel. Não é? E o Senhor Deus, então, chama o profeta dele e diz assim: atende a voz do povo para que ele realmente tenha um rei sobre si. Isso não era novidade, porque Deus já tinha prometido que ele seria governado por rei lá em Deuteronômio. Agora, a forma como isso foi feito é que trouxe essa tragédia de liderança sem Deus. Né? Nós temos aqui o primeiro rei de Israel que vai ser escolhido, né? Que vai ser indicado. E é interessante que ele é indicado porque era o mais alto, era o mais bonito, era o mais forte, mas não tinha características nenhuma com Deus. E aí então o povo vai pedir um rei e o Samuel é responsável para fazer essa transição da teocracia para a monarquia. Meus irmãos, foi aí que veio o perigo. Ser governado por pessoas do mundo, por ímpios. O povo não quis mais ser governado por Deus. O povo não quis mais ser dirigido por Deus. E quando as pessoas que vão pedir um rei ao Senhor Deus, pedir aos profetas Samuel, que era o representante direto do Senhor, eles vão já com o coração tão fechado que eles não conseguem perceber valores que são essenciais na administração, que são essenciais na existência da liderança de um povo, de uma igreja, de qualquer liderança. E o profeta Samuel era o homem que mais viveu de acordo com a vontade soberana de Deus, ao ponto de Deus dizer que não deixou sequer da sua palavra cair ao chão, cumpriu todas. E Samuel vivia no meio do povo de Israel durante longos anos. Mas acontece que quando o povo botou na cabeça que queria um rei, ele não pegou o exemplo de Samuel, tá, para poder pedir um rei de acordo com o exemplo que eles tinham na mão. Um exemplo prático, um exemplo que estava diante dos seus olhos. Eles fazem uma escolha baseada na mente deles, baseada na forma como eles viram os reis das outras nações, esquecendo-se que os reis das outras nações
eram governados por falsos profetas, eram governados por deuses estranhos e cultuavam deuses estranhos e não tinham, não têm, não conseguirão ter nunca o padrão elevado em sua própria vida para poder realmente administrar. Porque, meus irmãos, esses cargos eles exigem do indivíduo, tá, qualificações essenciais, importantíssimas. Quando o povo chega para Samuel para pedir uma liderança, Samuel fica chateado e com razão, porque o povo já tem em mente a forma de governo, a forma da liderança que ele queria. E ficou claro que o próprio Deus disse isso para o próprio Samuel, e disse para Samuel assim: eles não te rejeitaram a ti, não, eles não te rejeitaram como homem, eles não estão te rejeitando como um governo humano meu, representante aí no meio de vocês, não. Eles estão rejeitando a mim, eles não querem ser governados por mim. E é interessante porque quando nós vamos descobrir lá em Miqueias, quando o Senhor Deus se dirige a Israel, diz: o que eu exigi de vocês? O que eu quero de vocês? Não é que vocês andem na justiça e vivam dessa forma? Hã? Por que estão dizendo aí que não compensa servir a Deus? Se você está em Malaquias, você acha isso, ironizando do Senhor. Por quê? O mundo, meus irmãos, está caminhando a passos largos, vindo pelo efeito pirâmide de cima para baixo, tá? Todos se corrompendo. E nós estamos vendo isso claramente. As eleições estão aí batendo as portas. Eleições no Brasil, eleições nos Estados Unidos, eleições no mundo inteiro. Elas não seguem o padrão divino. Elas não pegam como base o exemplo que está bem diante deles. Quando o Senhor Deus mostra através de seus homens, através do seu povo, o que de fato nós vamos realmente descobrir nesse texto. A primeira coisa que o povo, quando se dirige a Samuel, foi um povo que desprezou os valores essenciais. Meus irmãos, o homem de Deus, a pessoa de Deus, a sociedade produz indivíduos para a liderança, e produz indivíduos para uma sociedade, para afirmar uma sociedade, ensinar e governar uma sociedade. Ela tem que vir desde o berço. Nós vamos observar isso, meus irmãos. Os lares estão sendo o alvo principal do diabo, porque se ele destrói o lar, a família, se ele destruir isso, ele destrói a nação, porque ele destrói a liderança dela. Ele corrompe a liderança dela, ele conduz a liderança segundo a vontade do diabo. Mas as pessoas não conseguem ver isso aqui. Não conseguem. E Samuel coloca os seus filhos como juízes, eles não andaram direito, não prestaram atenção, não viram os exemplos, como está registrado aqui, e então fazem uma escolha, achando que a escolha tinha que ser feita de um homem do mundo. E fizeram. E fizeram essa escolha. Quando eles desprezaram os valores de um homem de Deus, das coisas de Deus, da palavra de Deus, meus irmãos, o mundo hoje está desprezando os princípios estipulados aqui, que são a base da eternidade na vida diante de qualquer ser humano, qualquer criatura. E nós vamos observar algo. Lá em 1 Samuel 12, versículo 13, Samuel diz assim, quando ele vai chamado diante do povo: eis-me aqui. Ele chegou e se apresentou: eis-me aqui. E já existe um peso muito grande quando ele diz eis-me aqui. Não é um qualquer que está aqui. O eis-me aqui quer dizer alguém que vocês já conhecem. Alguém que vive no meio de vocês. Alguém que vive um padrão que vocês viram em mim. E esse padrão que vocês viram em mim não procede de mim. Esse é um padrão que vem de Deus. Samuel já começa dando a seguinte introdução: eis-me aqui. Aí ele faz um desafio: testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. Testemunhai. Vocês estão querendo um rei? Vocês estão querendo uma liderança? Então eu faço um desafio: olhe para mim e veja se eu sou ou não qualificado por Deus a continuar na liderança do governo teocrático. E ele vai dizer uma coisa muito séria: de quem tomei o boi? Vocês me viram tomar alguma coisa de alguém? Me viram furtar alguma coisa de alguém? Me viram criar leis ou ser hipócrita ao ponto de tirar coisas do povo? Vocês viram fazer isso? Nunca viram. De quem tomei o jumento? Hein? Ele nunca fez isso. E o povo sabia, estava vendo aquilo ali. A quem defraudei? Qual foi o dia que eu defraudei vocês?
Meus irmãos, para falar, para dar um testemunho desse, esse homem aqui tem que ser homem de Deus. Porque ele coloca-se diante de todo o povo de Israel, que quando olhava para ele, prescrutava a vida dele, prescrutaram a vida dele a vida inteira. Todos os passos que ele deu, eles vigiavam. Porque no coração do povo sempre haveria, tá, essa necessidade de querer alguém que se corrompesse como eles, para poder trazer um sentimento de liberdade para andar em pecado, para andar em ruína. Eu vou lá, faço, tomo o que é dos outros e ninguém fala nada. Acabou, porque todo mundo é igual. Se o líder é igual, né, os seus liderados, com certeza, podem fazer o que quiserem. Aí Samuel diz, qual foi o dia que você me viram defraudando alguém? Quem eu defraudei? A quem? A quem oprimi? Não oprimi ninguém. E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos, para encobrir. Eu vou-lo restituirei. Valores que foram desprezados pelo povo. Valores desprezados, mas que são extremamente essenciais, tanto na liderança da família, como na liderança do trabalho, como na liderança nas escolas, como na liderança de governos e políticos. Nunca esqueçam, são virtudes, são qualidades essenciais para um bom líder. E ele lança-se ao desafio. Ele se apresenta diante do povo e diz, se vocês querem um rei, eu quero que vocês mostrem para mim qual é o problema com a teocracia. Qual é o problema que o povo tem com a teocracia. Qual é o problema que o povo tem em ser governado por Deus. Mas como nós sabemos muito bem, o coração corrupto do ser humano, né, desejoso em pecar, não é, vai levantar-se realmente contra esses princípios, vai ignorar esses princípios, vai deixar de lado e vai optar para ver se acha alguém do mesmo padrão dele, das mesmas intenções dele. Se você pega o profeta Daniel, que dá um grande exemplo também no governo lá de Daniel, é o rei de Daniel lá na Babilônia, é o Nabucodonosor, mas logo em seguida Dario, ele governa no período de Dario, e quando ele governa no período de Dario, o que aconteceu? Ele foi eleito lá alguns sátrapas, alguns prefeitos, alguns governantes, e o que os governantes foram procurar? Vigiaram Daniel de manhã, de tarde, de noite, arrumaram de tudo para quê? Para ver se encontrava um problema em Daniel, para poder dividir com ele o pecado que eles tinham no coração, que era corrupção, para corromper-se. Se o líder se corrompe, ele perde a moral, perde a autoridade e não pode cobrar do seu subalterno. Foi isso que tentaram com Daniel, também não deu certo. E aqui, o próprio profeta Samuel se apresenta. Eu quero que vocês apontem para a minha vida, com os seus dedos diante de mim, e testemunhar diante do Senhor, não é diante de qualquer um não, hein? Vai testemunhar diante de Deus que conhece o meu coração, sabe quem sou eu. E eu pergunto para vocês, então vocês querem sair da teocracia para entrar na monarquia e vai passar a viver um governo político e esquecendo-se dos princípios básicos, porque uma nação ela só seria bem sucedida se ela fosse realmente uma nação que honrasse o nome de Deus. Fosse uma nação que se sujeitasse, se humilhasse diante do altar do Santo dos Santos. Sim, meu irmão, você que está me ouvindo hoje, bote teu joelho no chão, nas eleições, busquem a Deus, busquem Deus, tomar uma decisão baseada nos princípios estabelecidos na palavra dele. Talvez você diga assim, mas não tem ninguém. Deus tem os seus meios e os seus métodos para também lidar com as pessoas. Mas não faça isso levianamente. Não vá procurar valores que não estejam dentro dos princípios estabelecidos. Porque senão nós podemos errar seriamente diante disso. São princípios básicos. Tá? E é interessante que eles estão querendo fazer uma troca de governo, né? Não conseguiram ver que o líder que eles tinham na mão, que era o profeta Samuel, tá? Era um homem que tinha proximidade com Deus. Bem-aventurada a nação que teme ao Senhor. Por quê? Um líder que tem proximidade com Deus realmente é um líder apto
né, a governar. É um líder que vai trazer seus problemas diante do altar do Altíssimo. Né? Andou com o Senhor a vida inteira. É confiável. Mas nós temos ainda aqui, meus irmãos, um segundo ponto bastante interessante na palavra de Deus, que essa escolha foi baseada num princípio, tá, de corações corrompidos. A nação de Israel já tinha se corrompido totalmente diante dos olhos do Senhor, adorando outros deuses, buscando outros princípios, buscando no mundo, buscando nas pessoas que não tem nada a ver com Deus, algo que identificava-os diante entre si, né? Há algo que o povo busca na liderança aqui, é porque o líder, sendo fruto da sociedade em que vive, o líder sendo fruto de famílias e de lares que estão vivendo sem Deus e longe de Deus, com certeza essa liderança ela vai estar sempre com o seu coração corrompido diante de Deus. Tá? E os seus corações realmente são corrompidos. O líder que nasce, o líder que vai assumir, um pai de família que tem o seu coração corrompido, tá? A primeira coisa que vai acontecer com ele, que baseado nesse texto aqui, é que ele vai se inclinar à avareza. Meu irmão, você já notou que não existe quantidade de dinheiro que chega para satisfazer a corrupção existente no mundo hoje? As pessoas, meus irmãos, corruptas, que desviam, que roubam, que tiram, exatamente tudo ao contrário daquilo que o Samuel disse que não fez, tá? Esses corações corrompidos, tá? É aquele coração que vai amar o dinheiro. Ele é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo deixa isso claro lá em 1 Timóteo 6,10. É a raiz de todos os males. O diabo consegue mudar esses corações e trazer uma sensação de poder via poder financeiro. As pessoas acham que tendo muito dinheiro são poderosas, estão acima da média, são as pessoas que mais mandarão no mundo. Miserável homem será esse que pensa assim. Exatamente isso, meu irmão. Que o Senhor Deus sempre estará no comando, tá? Mesmo num governo democrático, qualquer tipo de governo espalhado no mundo, tá? Monárquico, qualquer um, Deus estará no comando, que ele nunca perdeu o comando de nada. Nós vamos observar, meus irmãos, que o coração do corrupto vai se inclinar à avareza, né? Que é amar o dinheiro de tal forma. Ele vai se inclinar ao suborno. Isso, o poder do suborno cega, corrompe e subverte as pessoas. O profeta chegou a dizer que eu não aceitei suborno que viesse tapar a minha vista para o direito do próximo. Meus irmãos, o suborno é um câncer, é algo terrível no meio da sociedade. Tá? E só existe um remédio para isso, é sermos de Cristo Jesus. Porque senão nós nos corrompemos, porque o próprio Deus diz lá em Jeremias 19:17, ele diz assim, olha, o coração do homem é corrupto mais do que todas as coisas. E é verdade, meu irmão. Às vezes eu digo, quem não é está querendo ser. Às vezes brigando para ser alguma coisa no meio de qualquer forma que ele quer possuir, quer tomar o que é do outro. Meus irmãos, a liderança que não procede de famílias cristãs, a liderança que não procede de princípios estabelecidos pela palavra de Deus, com certeza ela vai se corromper. Nós temos bancadas e bancadas de evangélicos que se corromperam. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o poder do dinheiro ele é altamente corrompível. Tá? Ele corrompe mesmo. Não tem para onde escapar, não. Viu? Ele aceita suborno, porque o suborno tem um poder imenso, tá? De cegar as pessoas. Nós temos visto isso constantemente. Até mesmo dentro das famílias nós vamos encontrar o avarento. Né? Famílias onde tem a liderança que é avarenta e miserável. Família que se corrompe fácil com as coisas do mundo. Tá? Pessoas que pervertem o direito do próximo. Meus irmãos, nós estamos vivendo hoje algo que vai aumentar muito nos últimos dias da terra. É a injustiça. A injustiça está implacável nesse mundo. Quando o direito é tirado, provoca angústia, traz a miséria e o descontentamento que gera a violência. Prestem bem atenção. Muitos países, muitas nações, antigas, atuais, estão vivendo hoje dentro de sistemas altamente injustos. A injustiça hoje, meus irmãos, ela permeia a sociedade de uma forma, tá, que você não dá a quem é de direito.
né? Você vai pegar a injustiça das grandes empresas que estão administrando grandes capitais. Você vê a desvalorização do trabalhador, a desvalorização das coisas que estão ao redor, porque existe uma coisa em foco: injustiça. Não atribuir a cada um, tirar o máximo que puder, não é? Tirar aquilo que pode. Isso provoca angústia, pessoas ficam desesperadas, né, meus irmãos? Traz a miséria, descontentamento, gera violência. Liderança sem Deus é extremamente perigosa para a saúde do povo. Para o povo realmente ter uma visão correta do que significa justiça, ele tem que ser encaminhado em direção a Jesus Cristo. Parece utopia, mas a igreja está aí como realmente um baluarte dessa verdade. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos estar constantemente em oração, buscando e orando por nossas lideranças. Nunca esqueçam isso. A própria Bíblia vai nos ensinar isso. Orai pelos vossos líderes, para que tenham governos que façam você viver em paz, para que Deus dê um bom governo para ele, para que possamos viver em paz, viver bem. Queridos, o mundo está apodrecendo. Corrupção vem desse gênero, corrupção vem de apodrecer. A sociedade mundial está se apodrecendo. Nós vamos pegar famílias apodrecidas. Tá? Nós vamos encontrar pessoas que estão cada vez mais se declinando ao pecado de tal forma que é cada um por si, cada um que se vire, não se ama mais ao próximo, não se cuida mais do outro. Né? Nós vamos sistemas de saúde aí completamente deficientes. Não liga-se mais para ninguém, porque a injustiça, o perverter o direito do outro. Meus irmãos, essa é uma forma do coração corrompido lidar com coisas que de fato são sérias dentro da família, dentro do lar, dentro da sociedade que vivemos, dentro do bairro, dentro de qualquer lugar que nós estamos vivendo. Se nós não tivermos Jesus no coração, estaremos sujeitos ao nosso coração que é corrupto mais do que todas as coisas. E aí nós vamos ter deslizes seríssimos, né? Seremos avarentos, suborno, perverteremos o direito do próximo. Meus irmãos, estão notando que parece uma tragédia que nós estamos cada dia mais nos afundando nela, perigosamente. Sim, meu irmão, se você quer acompanhar os últimos dias da Terra, para não se escandalizar aí achando que qualquer coisa haverá que aparece de sinal, acompanhe o comportamento humano. O comportamento do ser humano tem levado-nos a uma crença constante de que a volta de Cristo é muito próxima. A Terra está se corrompendo numa velocidade muito grande. Tá? As cadeias, estava vendo uma reportagem aí de pessoas assassinas levadas dentro de tribunais que eles vão lá e só mandam embora para casa. Isso é injustiça. O homem passa a viver com isso. E isso é extremamente perigoso. Quando essas coisas começarem a se acumular, haverá desordem. Tá? É muito claro o descontentamento. Né? Quando as pessoas ficarem descontentes com as coisas, gera violência. Existe um filósofo que disse que no final da humanidade, a sociedade se iria destruir por guerrilhas urbanas. E isso é uma realidade. Nunca esqueçam disso. Tá? Grupos armados, enfim. Sabe por que eu estou descrevendo esse caos, meus irmãos? Porque eu estou falando de liderança sem Deus. Não bote na sua cabeça que liderança sem Deus vai ser diferente disso, porque não vai. É bíblico, é profético. O homem está se afastando de Deus, está ficando longe de Deus. Eu já falei aqui e vou repetir. Quando perguntaram para a filha de Billy Graham qual era o motivo da violência nessa escola, de pessoas, de alunos novos, garotos, adolescentes, entrando armados e atirando em um monte de pessoas, ela virou e disse uma coisa muito simples e séria. Tiramos Deus das escolas, vocês queriam o quê? Tiramos Deus das escolas, o que você esperava, o que acontecia? Quando se tirou Deus das escolas, o diabo entrou. Nunca esqueçam isso. O que o irmão acha que está acontecendo? Que vai ficar bom? Eu tenho um amigo que falava comigo lá no Rio que a tendência do ser humano é melhorar, vai melhorar a ciência, o conhecimento, vai trazer sabedoria para o homem e ele vai melhorar, ele vai expurgar esses males, né? Vai haver tratamentos no DNA e os homens serão mais perfeitos. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Tá? Nunca vai acontecer isso. Que o problema do pecado não é resolvido com a ciência. O problema do pecado só é resolvido naquela cruz de Cristo.
Sem aquela cruz não existe solução para o pecado, para essa autodestruição que está aí, para esses governos que estão aí confusos. O mundo está agonizando, que não sabe administrar as finanças. Nós estamos, o mundo se degradando, caindo. Cheguei a ler num jornal que existia da igreja aí, o Ultimato Antigo, isso. Ele falava assim, as nações estiveram reunidas e disseram, precisamos de um líder que nos tire desse sufoco financeiro, nem que seja o diabo. Esse é o consenso. O povo, liderança sem Deus, é uma liderança sujeita a coisas terríveis que nós estamos assistindo. E você, meu irmão, que é crente do Senhor Jesus Cristo, te agarra imediatamente com Deus. Bota teu joelho no chão, busca em Cristo, ora no Senhor Deus para te manter, para nos mantermos firme. Firme, porque Jesus disse que o amor esfriaria de quase todos, hein? Quase todo mundo. E sabe por que o amor vai se esfriar de quase todo mundo? Jesus mesmo diz. Por causa do aumento do quê? Da iniquidade. O aumento da iniquidade fará o amor se esfriar de quase todo. Primeiro, com relação a Deus. O mundo, com o aumento da iniquidade, vai esfriar o seu amor com relação a Deus, porque eles vão passar a achar que Deus não está interferindo, não está agindo, não está fazendo nada. E vão diminuir o seu amor a Deus. E vão diminuir não somente isso, não. É com relação ao próximo, com relação às pessoas que estão próximas, com o aumento da injustiça, o amor esfriará de quase todos. Amados, homens sem Deus só podem trazer a desgraça sobre a raça humana. E é o que nós estamos vendo. Nós estamos dentro desse processo. Isso é um processo que está caminhando lentamente e agora está passando a acelerar-se mais rápido, tá? Para uma questão muito grave, viu? De que nós podemos achar que, não, vai melhorar. Meus irmãos, nós que somos crentes, nós vamos ser protegidos e somos amados por Deus, somos queridos dele, com certeza a nossa promessa é essa. Nós seremos protegidos, mas estaremos inseridos no ambiente. Então nós temos que aprender a muitas coisas com respeito a essas questões. Tá? O coração corrompido. Tá? E uma coisa grave, quando o coração se corrompe, ele passa a decidir e passa a rejeitar o governo de Deus. Ele não quer o governo de Deus sobre a sua vida. Nós vamos encontrar aqui que quando ele diz aqui no final do versículo 9, agora, pois atende a sua voz, porém adverte solenemente e explica qual vai ser o direito do rei. Essa desgraça toda que nós contamos aqui, meus irmãos, está ligado a esses direitos. O rei vai possuir as jovens, vai levar os mais moços para servir as forças armadas deles. E enfim, o mundo está envolto a isso. Rejeição do governo de Deus. O homem não gosta de ser governado por Deus. Não gosta. Israel deu vários exemplos de que não se sujeitava ao governo de Deus. Israel sempre rejeitou, sempre lutou contra o governo de Deus. Desde a saída do Egito, Deus fala isso aqui no texto. Desde que eu os tirei do Egito, eles são assim. Eles me rejeitam, eles não querem, não desejam andar segundo os princípios que eu estabeleci para o meu povo. Meus irmãos, quando Deus instituiu o princípio, quando Deus deu os mandamentos, é para o nosso bem. Porque nós somos fracos, nós necessitamos de mandamento, nós necessitamos de disciplina, de regras. Precisamos, a nossa vida espiritual necessita de disciplina, de regras sérias, para podermos andar. Não fica pensando que nós somos capazes de andar sozinhos, sem regras, sem princípios e sem lei. Não! As leis foram dadas para nos conduzir, os 10 mandamentos estão aí, funcionam até hoje, viu? Tem que tomar muito cuidado com as questões, tá? Os 10 mandamentos estão aí, viu? Não pensa você que vai quebrar o mandamento, que não existe mais. Estamos na graça, mas a graça é que facilita-nos a cumprir a nossa parte. E em Cristo Jesus, que cumpriu os 10 mandamentos naquela cruz. Mas você não está licenciado a pecar, não. Né? É frágil, a palavra de Deus é frágil para ser quebrada. Certa senhora mandou uma Bíblia de presente para uma amiga dela, foi no correio, numa caixinha de papelão assim, botou, escreveu em cima assim, cuidado, frágil, quebra-se muito facilmente. Aí o correio olhou, o cara falou, olhou, o senhor está mandando o que aqui? É vidro, alguma coisa que é frágil assim? Ela falou, não, é uma Bíblia. Cuidado, frágil, você pode quebrar ela facilmente.
E é uma realidade, queridos. Nós temos que ter no nosso coração esses princípios estabelecidos pela palavra de Deus, para podermos realmente andarmos segundo os princípios estabelecidos por Ele. Né? A escolha segundo o coração do homem. Não faça a escolha segundo o seu coração para a sua família, para suas filhas, para os seus filhos. Nós temos uma tendência a fazer escolhas, meus irmãos, para a família, até a casa que nós vamos comprar, o carro que nós vamos... Dificilmente as pessoas consultam Deus. As pessoas não consultam mais Deus para fazer as coisas, para comprar coisas, para possuir coisas. Elas acham que são aptas a chegar lá e fazer negócio, e comprar e fazer. Não faça isso, coloque na mão de Deus, peça a Deus, espere a aprovação de Deus, tá? Isso mesmo, espere. Você quer mudar de casa, quer mudar de cidade, quer mudar de país? Consulte o Senhor Deus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É que diz o Salmo 37, 5. Nunca esqueça desses detalhes. Governados por outros deuses. Quem não é governado por deuses, quem não é governado por Deus é governado por deuses. Deuses estranhos. O Deus Mamon, lá no texto do hebraico, está dizendo Mamon. É governado por Mamon, dinheiro, Deus do dinheiro. É aquela coisa de pegar o dinheiro que se tornar ele principal da sua vida. Não faça isso. Tá? Será governado. Sair da teocracia a um preço muito alto a pagar. Aquilo que mais se detesta passa a ser realidade. A avareza, o suborno, a ausência de justiça. Quando o povo chega quando os anciões de Israel chegaram a Ramá, diante do profeta Samuel, e disseram a ele que eles queriam um rei, eles não imaginavam o custo que isso ia ter. Não estou falando só o custo material. Não. Eles não imaginavam quem é o ser humano que estaria no governo. Desconhecem o ser humano que ficou suscetível, sim, ficou suscetível, tá? Aquilo que eles mais odiavam foi o argumento que eles tiveram contra Samuel, tá? Eles vão ter que experimentar isso agora, a avareza, o suborno e a ausência de justiça. Quando uma pessoa vive dessa forma, rejeitando o governo de Deus, ela vai aceitar o governo que ela mais detesta. Ela vai aceitar o governo que ela não quer para ela, que é extremamente prejudicial à sua vida. O marido dentro de casa, a esposa dentro de casa que não governa segundo os princípios de Deus, vai se tornar a pessoa que vai praticar, vai viver, vai fazer acontecer as coisas mais detestáveis que possam existir. Porque está longe de Deus, não está diante do Senhor. Infelizmente, meus irmãos, o que nós temos presenciado e visto todos os dias da nossa vida está alicerçado num princípio simples. O homem ama mais as trevas do que a luz. Nunca esqueçamos isso. Tá? Mas nós, crentes, convertidos pelo Senhor Jesus Cristo, viu? Que aceitamos Jesus, que Ele nos aceitou, nos converteu e nos admitiu para o seu rebanho, para o seu povo. Nós temos que colocar uma coisa no nosso coração. Nós temos um compromisso diante de Deus de termos o padrão de vida que teve o profeta Samuel. Sereis testemunhas contra mim diante do meu Senhor, diante do meu Deus. Ele fala isso bem sinceramente. Eis-me aqui, testemunhar contra mim. Podemos falar isso, amados? Podemos? Na sociedade que nós vivemos hoje, suscetível a todo tipo de corrupção, pecado, engano e frouxidão da lei. Eis-me aqui, testemunhai contra mim, perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei um boi, de quem tomei um jumento, a quem defraudei, a quem oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir ele os meus olhos, eu vou-lo restituir. Se eu fiz isso, eu restituo. Não tinha um argumento contra o profeta. Eles quiseram trocar, não é porque o profeta era ruim. Não. Eles quiseram trocar da teocracia para a monarquia, porque eles eram ruins. Porque eles não quiseram aceitar o governo de Deus. E a humanidade está vivendo dentro de um padrão que não aceita esse governo abençoado. O governo do Senhor Deus. Nós podemos concluir, meus irmãos, nesse momento, é que somente uma transformação no indivíduo, tá? Efetuada por Jesus Cristo, somente uma transformação efetuada no coração do indivíduo por Jesus Cristo, tá?
poderá conscientizar o homem de seus pecados. Só. E assim torná-los melhor. Aprendamos uma coisa simples. Sem Jesus, o homem não se conhece a si mesmo. Vai desejar servir aqueles que o coração dele não está apto a discernir quem ele é. Jesus chegou a dizer para os judeus: vós sois filhos do diabo, porque a eles vocês querem servir. Eles estavam incapacitados de discernir a quem estavam servindo. Meu irmão, nós estamos salvos, sabemos a quem servimos. Sabemos que o nosso Redentor vive e vive eternamente. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Nós vamos encerrar esse momento de culto diante do nosso Deus, avisando que haverá louvor após o culto, tá? Na live. E pedimos então a Deus que nos abençoe nesse instante. E também temos hoje o aniversário do meu filho Jonatas. Está fazendo hoje mais um ano de vida. Garoto novo ainda, 32 anos, né? E que o Senhor Deus continue abençoando a vida dele. Ele que é o oficial que fica cuidando aqui da aparelhagem. Da nosso estúdio. Viu? E que Deus assim continuará abençoando a vida dele, o seu trabalho, a sua família, meu neto, minha nora, né? E que ele se torne cada vez mais o exemplo eficaz disso aí. E então nós vamos agradecer pela vida dele nesse instante. Vamos orar então a Deus no nome glorioso de Jesus, teu Filho amado. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, clamamos nesse instante, ó Deus, que tu venha clarear, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente. Faça-nos ver, ó Deus, além da aparência, além, Senhor Deus, das coisas que estamos acostumados a ver. Ajuda o teu povo, ó Deus, nestes momentos, a escolher conforme o teu coração, conforme a tua soberana vontade. E que o teu povo possa te consultar, que o teu povo possa, Senhor Deus, colocar-se diante de ti e pedir orientação santa das tuas santas mãos, Pai. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa falha. Muitas vezes tomamos decisões e não te consultamos. Infelizmente, ó Deus, às vezes fazemos isso diante de ti. E às vezes pagamos um preço caro. Por isso, ó Deus, nós clamamos. Não permita-nos, ó Deus, fazer isso. Fortaleça a tua igreja, todos aqueles que estão nos ouvindo hoje. Que possam assim, Senhor Deus, entregar seus corações nas mãos de Deus. E assim, ó Pai, viver conforme os teus decretos, conforme a tua palavra tem escrito. Pai, eternamente agradecemos pela vida do Jonatas, toma ele nas tuas mãos. Abençoe a vida dele, continue abençoando e fortalecendo a ele, colocando no seu coração os compromissos, responsabilidades diante do teu altar e de toda a tua igreja, ó Pai. Abençoe a vida dele, a família dele, e que ele possa crescer espiritualmente diante de ti. É o que nós te pedimos, agradecidos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Agora eu vou entrar na live, hein, gente? Boa noite para todos. Irmãos, eu vou dar uma olhadinha aqui porque temos que virar aqui a minha câmera, que a minha câmera agora sim. Opa! Vai ficar em pé mesmo, não tem problema não. Boa noite, irmãos. O pessoal tá chegando aí, a gente vai tocar um pequeno cântico aqui. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm no trono, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar. Tudo
pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Amém. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Amém. Nós possamos ter sempre essa convicção que Deus, né, é a nossa fonte de vida por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu estou muito alegre, muito satisfeito. Não estou muito bom ainda da garganta. Quero agradecer os irmãos pelas orações, tá? Muito obrigado, porque a igreja, ela num conjunto, né? As nossas orações aí é muito bom, né? A igreja está orando, intercedendo. Eu ainda estou um pouco gripado ainda, mas somente gripe comum e normal. Só veio um pouquinho forte, né? Mas eu canto, se a voz falhar, os irmãos continuam aí, que eu tenho certeza que os irmãos estão fortes, vai dar conta. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. O Senhor só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Amém. O sentimento mais precioso só tem quem já conhece a Jesus. Jesus é o nosso amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim
perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amém. Jesus, o nosso bom pastor. Amém, irmãos? Irmãos, nosso último cântico agora. Como é precioso. Esse domingo não deu. Queria estar aí para a gente poder estar mais perto, né? Como é precioso estar bem junto a ti, juntos lado a lado, andarmos com Jesus. Hoje tive que trabalhar. Mas eu tenho certeza que domingo que vem a gente estará na escola dominical, cantando junto com a igreja, conduzindo a igreja em louvor, né, em adoração. Nós vamos cantar para as crianças, né, que eu sei que as crianças estão aí, então nós vamos cantar para as crianças. E aí eu lembrei desse cântico aqui, assim, como é precioso, porque a nossa aliança, né, a igreja, Cristo, Deus, nós somos um só, né? Então vamos lá. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos, lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmã. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não
existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa, minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Nós possamos ter sempre, né, irmãos, essa convicção, desculpa, que nós somos um no amor de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos, e agradecer a Deus por este momento de louvor, de adoração, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a vida de cada um de nós, entendeu? Pelas suas misericórdias a toda manhã, e no final que nós possamos lembrar da fidelidade dEle para com cada um de nós, com a fidelidade dele com a sua igreja. Amém? Senhor Deus e Pai, na tua presença nós nos encontramos. Somos gratos, ó Pai, a ti por tão ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Cuidando de cada um de nós, cuidando da tua igreja espalhada na face dessa terra, Pai. Pai, muito obrigado, ó Pai, por este momento que o Senhor está nos dando para estar reunidos, ó Pai, nos nossos lares, mas com pensamento voltado a ti em louvor e adoração. Muito obrigado, Pai de amor. Perdoa, Senhor, a falta de cada um, ó Pai. Tu sabes do coração de cada um. Vem estar nos perdoando as faltas e nos dá, ó Pai, uma noite de descanso, ó Pai de amor. E se o dia de amanhã nos pertencer, o Senhor vem estar nos abençoando, Pai, mais uma vez, com as tuas misericórdias derramadas sobre as nossas vidas, ó Pai. E que nós possamos, no final, ó Pai, do dia, estar sempre agradecendo ao Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel para cada um de nós, ó Pai. Muito obrigado. Esta é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Irmãos, então ficamos assim. Domingo de manhã nós estaremos na escola dominical, se assim Deus permitir. E domingo à noite que vem, a gente vai estar aqui juntamente com a igreja para mais um louvor e adoração da IPB de Navegantes. Amém? Um abraço, fiquem todos na paz e tenham todos uma boa semana. Tchau, tchau.